galera, 02 do Tata aqui mais uma vez com o nosso 011, atual operador do Tata em 2017. Estamos aí para mais um vídeo de contexto geral, certo? Quem acompanha o canal do Tata sabe que a gente procura sempre, antes da maioria das operações que a gente faz, a gente procura fazer esse tipo de vídeo para poder inserir mais o participante no contexto do jogo, né? Então aí a gente vai discorrer mais ou menos sobre a temática do jogo, né? Do Vale do Corengal, que vai acontecer nesse próximo domingo, para a galera se inserir mais na temática e entrar no jogo mais participante, né? Tanto na temática, no loadout ou o que for, com relação à história do jogo, beleza? Bom, Augusto, passa aí para a gente mais ou menos como é que funciona lá no Afeganistão, certo? Na região, do Oriente Médio lá, como é que funcionam os conflitos aí desde antigamente. Então, o Afeganistão é uma das regiões mais tumultuadas em termos de conflito armado no mundo. Se a gente parar para pensar, em todo o século XX, ou melhor, século XIX, século XX, o Afeganistão está em guerra. É um país, entre aspas, artificial, porque você por pouco tempo teve um governo central, então ele tem uma organização fortemente tribal. Você tem várias tribos no Afeganistão, cada tribo tem sua identidade e normalmente essas tribos são tribos guerreiras, eles estão em guerra entre si. Então, se você olha na história, o Afeganistão ele aparece em livros de história militar desde o período, por exemplo, de Alexandre o Grande. Antes do Império Macedônico, onde hoje é o Afeganistão, é basicamente onde a expansão de Alexandre parou, para você ter ideia. Então, no século XIX, o Afeganistão vai ser palco de guerra entre Rússia e o Império Britânico para dominar o Afeganistão. Os russos não conseguiram dominar, os britânicos não conseguiram dominar. Então, quando você pega o contexto da guerra global contra o terror, em 2001 você tem os atentados terroristas em 11 de setembro e a inteligência americana descobre que o Afeganistão era um país que tinha apoio logístico, de inteligência, e de que parte dos terroristas eles tinham um apoio na base da Al-Qaeda e do Talibã no Afeganistão. Então, como direito de resposta, os Estados Unidos começou uma operação militar, garantida inclusive pela Carta da ONU, como autodefesa, contra o Afeganistão. E aí você tem o início da guerra contra o Afeganistão, cujo objetivo inicial era retirar o Talibã do governo do Afeganistão e tentar impor posteriormente uma democracia formal no país. E aí você tem um problema, porque se de um lado o contexto em que a operação vai se dar é um contexto do Afeganistão pós-guerra, pós-conflito. Na prática, a guerra tecnicamente não acabou, porque o que é que você vai ter? Você vai ter o Afeganistão sem estar governado pelo Talibã, mas o Talibã não está vencido, então você tem várias partes do território Talibã ativo, junto com grupos tribais espalhados pelo território, e não apenas uma presença dos Estados Unidos, como de outros países que estão dentro do Afeganistão tentando construir condições de segurança e reconstrução do país. E para os Estados Unidos, a guerra do Afeganistão ela foi considerada na década passada como a guerra certa. Então, muita gente criticou os Estados Unidos ter feito guerra contra o Iraque, enquanto a guerra no Afeganistão é a guerra mais importante, porque fica na Ásia Central, tem conexão importante com o Paquistão, que era um aliado dos Estados Unidos, e porque é uma região que tem um trânsito de drogas, pessoas, armas e de recursos de inteligência, tanto para a Europa como para a Ásia. Então, para os Estados Unidos é extremamente complicado, porque quando você pensa uma potência militar fazendo guerra, você olha para a geografia do país. A geografia do Afeganistão, você tem poucos estrados, as estradas que você tem não são de grande qualidade, o país tem uma baixa taxa de urbanização, então as cidades no Afeganistão elas não são densamente povoadas normalmente, a não ser na área de Cabul, e tem uma dispersão populacional no território, e isso num contexto de um terreno muito acidentado. Então, para um país com uma força armada como a americana, que trabalha muito mecanizado, é difícil trabalhar desse jeito no Afeganistão. É por isso que você tem um predomínio quase que de forças de infantaria, seja ela uma infantaria ligada à marinha ou uma infantaria ligada a forças terrestres tradicionais. Então é um tipo de ambiente operacional que demanda andar a pé, de helicóptero. Deslocamento também a pé. Exatamente. Então o deslocamento é terrível, as distâncias são longas, você tem muita elevação, muita depressão
territorial e é um ambiente que dificulta ampla utilização de tecnologia, a não ser aérea. Só que o contexto em que a operação acontece é um contexto, como eu falei, em que tecnicamente a guerra acabou. É um contexto pós-conflito, porque o Talibã já foi retirado do governo. Então você não pode utilizar força em demasia desproporcional que possa aumentar danos colaterais contra a população civil. Então isso demanda você colocar tropa dispersa no território, tendo que confrontar Talibã e outros atores irregulares, só que com receio de atacar a população civil, porque é guerra de contra-insurgência. O objetivo é vencer o inimigo, conquistar corações e mentes e construir uma condição política para que a paz seja alcançada depois. Bom, e agora fechando mais para o Vale em si, né, Augusto? Passa um pouco para a gente a situação das bases americanas, né? A gente sabe a fragilidade que foi essas bases, né? Principalmente a Restrepo, né? Que é uma das mais famosas aí no Vale, a falta de estrutura, a falta de apoio também por causa da geografia do local. Então passa um pouquinho para a gente aí. Então, a primeira questão que a gente tem que lembrar é política, né? Por que as tropas elas lutam do jeito que elas lutam? Então, o contexto da operação é um contexto em que havia uma crença por parte da política de defesa nos Estados Unidos de que era possível guerrear e vencer inimigos, inclusive em guerras de baixa intensidade, sem grandes contingentes de tropa. Então, era possível fazer guerra de contra-insurgência sem usar um quantitativo militar muito grande. Então, isso demandava um baixo quantitativo distribuído em várias bases avançadas, Forward Operation Bases, no território afegão. E isso vai impactar, tanto no Afeganistão como no Iraque, a desdobramento de força, com baixa quantidade de força, mas tentativa de equalizar esse desnível com tecnologia. Só que no Afeganistão não foi tão assim. Se você para pensar, o contexto operacional, inicialmente, ele é muito complicado, porque, como a gente tinha colocado antes, você tem uma geografia difícil, cheia de caverna, montanha e muita depressão, o sistema de infraestrutura logística de estrada péssimo, de comunicação, então favorece ao nativo que conhece o sistema de comunicação e favorece baixa tecnologia, em particular o combate e a mobilidade a pé. E o outro componente que é complicado, em particular na região do Corengal, que é a proximidade com a região de fronteira com o Paquistão, em particular com as tribos Pashtun, que tem conexão com o Paquistão. Então, se você para imaginar que o Paquistão é um país em que se encontrou Osama Bin Laden, é um país que tem um histórico de associação com movimentos islâmicos radicais, e você pega uma guerra no Afeganistão, a fronteira com o Paquistão, um vale em que a população tem laços tribais anteriores a laços nacionais, é muito difícil de você vencer, porque a fronteira do outro país é um santuário. Então, além de você ter pouca gente, poucos soldados americanos lutando na região, uma geografia muito complicada que dificulta você impor força militar sobre o inimigo e manter essa força militar aplicada, dificulta também pela distância cultural entre os soldados que estão lutando, as equipes civis de apoio para tentar conquistar um pouco do vazio que o Estado não está lá, e a dificuldade maior ainda de você ter para o inimigo um território que não está engajado no conflito, em que o inimigo ele pode ir para aquele território e não pode ser atacado. Então é extremamente difícil você vencer num ambiente como esse. Inclusive a própria invasão soviética que acontece entre 79 a 89 no Afeganistão teve problemas semelhantes aos Estados Unidos hoje, 30 anos de diferença, 20 anos de diferença, em que os americanos, os soviéticos, eles tentavam fazer translado de tropa e de equipamento por meios mecanizados de transporte pessoal e transporte de carga. Eles eram sistematicamente atacados por grupos insurgentes. Quando tentavam fazer apoio por via aérea, eles eram atacados por mísseis, manpads ou RPGs ou outros meios de ataque antiaéreo baseado em solo. Então, e hoje em dia, no contexto do Corengal, você tem uma situação semelhante.
em que você tem uma distribuição de armamento gigantesca naquela região, é muito fácil chegar à arma, e armas antiaéreas não é tão caro você ter, não é à toa que, por exemplo, o ataque que acontece contra os SEALs americanos na operação relacionada Red Wings, né? na Red Wings, é um RPG basicamente que derruba um Chinook, que é um veículo de transporte aéreo importantíssimo naquela região. Então, se você para ver o desnível de tecnologia, de complexidade entre um RPG, que é uma granada autopropelida, e um Chinook, então você tem um custo muito baixo para quem ataca. Então, isso dificulta muito o cenário. Por isso que é uma área na qual a vitória está muito relacionada à capacidade de você elencar com clareza quais são os seus objetivos, os objetivos do inimigo e onde é que dói. Então, é extremamente complicado, e mais ainda porque para você conseguir preponderar num ambiente como esse, você depende mais ainda do seu colega, porque você não tem tanto apoio da superioridade tecnológica para impor ganhos ao inimigo. Bom, galera, então agora voltado mais especificamente para o jogo, a gente vai passar um pouquinho aqui mais ou menos o que é que vocês vão encontrar nessa operação. A gente está fazendo uma coisa mais simples, né, para poucos times, mas vai ser uma operação bastante temática, certo? Tanto com relação ao loadout quanto com relação à conduta, certo? A gente espera muito isso de vocês, assim, que assumam realmente o personagem, assumam também o grupo que vocês estão formando, as decisões, cada decisão vai impactar também no andamento do jogo, tanto no momento atual que acontecer ou mais para frente, né? As missões que desenrolarem, a agressividade dos outros times vão depender também da conduta de vocês, né? Então, Augusto, complementa aí para a gente o que é que o pessoal pode esperar aí com relação ao contexto do jogo. Perfeito. Então, primeiro, tanto o contexto como a área em que o jogo vai ser desenrolado, ela busca simular ao máximo a área do Vale do Corengal. Então, o combatente, o operador, tem que estar preparado para andar, para impor uma conduta de patrulha de forma sistemática, porque é uma área que favorece a emboscada, e em particular está sempre hidratado, né? Levar um bom cantil, camelback, porque vai fazer calor, vai ter muita caminhada. Mas para mim o mais importante é a oportunidade que o operador vai ter, não apenas para colocar na prática aquilo que treina em relação à conduta de patrulha, mas sistematicamente a ideia de emboscada e contra-emboscada, porque o contexto e as distâncias dentro do campo, elas vão favorecer um sistema de tomada de decisão muito bem colocado para que você consiga atingir os objetivos, proteger sua tropa e, fundamentalmente, otimizar o seu tempo no terreno, porque a gente sabe que quanto mais você está em movimento, mais você tem a possibilidade de se expor para o ataque ou contra-ataque do inimigo. Terreno este também que favorece também aos dois tipos de ambientes, né? Tanto os vilarejos e vilas, quanto o próprio vale, né? Inclinado e tal, que realmente promove um desgaste maior físico, né, ao operador. Exato. E aí outra característica importante de colocar nesse sentido é que a área do CTT, em que o jogo vai se desenrolar, ela tem essa vantagem. Tanto áreas de mata densa, áreas de mata mais clara e desníveis que impõem uma necessidade, tanto algum preparo físico, mas em grande medida consciência situacional, que é algo que quando a gente joga é um ponto muito importante. Você tem um sistema organizado nas equipes que permitam que você tenha um controle do perímetro, uma consciência de para onde você vai, e um sistema de tomada de decisão que favoreça o que fazer, em particular no contexto de manobra, em manobra sob fogo, que é o grande diferencial de uma operação como essa, com equipes convidadas a dedo, com um alto grau de qualidade e capacidade que, sem dúvida alguma, vão transformar essa operação num grande sucesso. E eu acho que o ponto que vale mais frisar é essa questão também de não saber quem é o inimigo, né, a posição dele. Então, se você chega, por exemplo, nos Estados Unidos e chega num vilarejo, não necessariamente aquele pessoal é realmente ofensivo para você, né? Pode ser um pessoal habitante lá, pode ser um ancião também que está ali, ou um pastor, né? Tá passeando ali. Então, não necessariamente você vai ter que agir com agressividade com esse personagem, né? Exato, e isso é fundamental na característica que a gente falou antes, de que o contexto da Operação Corengal é um contexto de guerra de baixa intensidade, que para alguns é um contexto de pós-conflito.
Então, não é porque você tem alguém vestido com a roupa típica afegã que necessariamente vai ser um antagonista. Não necessariamente porque o indivíduo vai estar armado que necessariamente ele apresenta uma ameaça contra você, ou vice-versa. Não necessariamente aquele que vai estar uniformizado vai ser o inimigo. E uma pergunta de campo sempre importante é melhor atirar ou é melhor fazer o bypass, passar por? Porque a ideia do jogo sempre é cumprir missão, cumprir missões, né? Às vezes você tem um encadeamento de missões em que às vezes o melhor é você não engajar o inimigo. E quem toma a decisão de não engajar o inimigo é quem está no campo, dentro do contexto de tensão, em que dependendo da decisão que ele toma, ele vai mudar o curso da operação. Lembrando que é uma operação de real action, é uma operação em que a realidade ela é simulada ao extremo e que qualquer decisão errada, qualquer operador ferido que demande, por exemplo, cuidados médicos, vai atrasar substantivamente o progresso, possivelmente do pelotão inteiro, ou pelo menos da esquadra em que aquele operador, o conjunto de operadores estão engajados. Então, não apenas a consciência de time e o respeito relacionado à consciência situacional é um dos elementos-chave para que você consiga simular o nível de realidade que é colocado no contexto da Operação do Coringal. Sempre é bom lembrar que aqueles indivíduos saem das suas bases de operações avançadas, descem morros, suprimem inimigo, avançam e por aí vai. Isso é algo que profissionais fazem. Para que a gente consiga simular contento dentro do Airsoft, tem que se colocar num contexto de risco em que vidas podem ser perdidas, e para que isso não aconteça, a tática tem que ser colocada em primeiro plano. Bom, galera, então fica aí para vocês o vídeo, certo? A gente espera que tenha sido de grande proveito aí. A Augusto aí realmente passa sempre as informações aí para a gente conseguir colocar, realmente antes da operação, colocar o operador já no contexto do jogo, já na cabeça, além dos documentários, além do manual do jogo, a gente conseguir colocar mais presencialmente o jogador para não entrar no jogo também perdido, né? Muitas vezes o operador só escolhe o loadout, está lá no jogo e realmente a cabeça dele está longe, né? Não sabe nem a temática do jogo, enfim. Eu deixo a palavra aí com o Augusto para a gente finalizar aqui. Bom, foi um prazer enorme mais uma vez participar desse projeto de TATS, porque a ideia não é apenas jogar o RA, o Nilsim, no campo, mas trazer isso como modo de vida, né? E essa tentativa de ver documentário, ler e correr atrás é importantíssimo para que a gente, quando coloque o loadout e vá para campo, a gente consiga entrar no personagem e viver um pouco isso, essa experiência. E convido a todos aí para acompanhar as atividades do TAT, que vem desenvolvendo um trabalho bacana de real action aqui em João Pessoa e aqui no Nordeste em geral, e a prestigiar essa operação e aí com a maior qualidade possível, para que isso vire um legado e tenhamos outras operações desse mesmo porte maior no futuro breve. Bom, galera, então fica aí o vídeo aí para vocês, certo? Eu espero que vocês gostem. Esse vídeo, a partir da data da operação, também vai ficar disponível aí no YouTube para quem quiser, certo? Então que sirva aí de inspiração também para próximas operações também, que outros times sigam esse tipo de atitude aqui, de projeto também no YouTube, certo? Augusto, brigadão, cara. Prazer. E a gente se encontra na operação, hein?